Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Seja um mordomo fiel. Pela bondade do Senhor Jesus, nós chegamos ao final de mais uma série de lições da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre. O Senhor nos abençoou de maneira maravilhosíssima ao longo desse trimestre. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou aí durante mais esse trimestre de 2019, o terceiro trimestre, que foi uma bênção até agora, e com certeza essa última lição também será uma bênção para a sua vida. Eu quero agradecer o seu carinho, agradecer a você pelos seus comentários, aí pelos seus joinhas, o seu gostei, pelos compartilhamentos com as pessoas a quem você entende que precisa ouvir uma mensagem da Palavra de Deus, em especial os professores de Escola Bíblica Dominical, superintendente, a quem você tem compartilhado, o meu muito obrigado. Você que está aqui pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da cidade de Pancas, no Espírito Santo, e tenho a grata satisfação de toda semana trazer a você um conteúdo da Palavra de Deus, em especial um conteúdo da lição bíblica da Escola Dominical, para ajudá-lo no seu preparo dominical, no seu preparo diário, para lecionar as lições a cada domingo. Você que não é inscrito aí no meu canal, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, diariamente ou semanalmente, pelo menos. Vamos postar essas considerações. O nosso textuário está no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 21, que diz: E o Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. A nossa verdade prática diz: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, no capítulo 12, os versículos 36 a 38, que nós não vamos ler para nós não tomarmos tempo no nosso comentário. Lucas capítulo 12, versículos 36 e 38, e também os versículos 42 a 46, do mesmo capítulo de Lucas 12. Mas eu quero encorajar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. Ler todo o capítulo 12 de Lucas, de onde o comentador tirou essa partícula para desenvolver o comentário da semana. Antes de qualquer coisa, antes de continuarmos a nossa discussão, eu gostaria de dizer a você que aqueles que tiverem cuidado bem das mordomias confiadas pelo Senhor, receberão, como os servos bons, de Mateus capítulo 25, o elogio do Divino Mestre. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aqueles, porém, que não tiverem cuidado com os bens, com os talentos recebidos de Cristo, receberão a sua indignação, a justa indignação do Divino Mestre. De que lado você quer estar? Do lado daqueles que são mordomos fiéis ou do lado daqueles que são mordomos infiéis? É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje, que é a última lição do trimestre. Mas gostaria de lembrar a você que na lista das mordomias que nós recebemos do Senhor e que nós estudamos ao longo desse trimestre, está a mordomia do corpo, o cuidado com o nosso próprio corpo. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuidar de ti mesmo e da doutrina implica em
cuidar do corpo, zelar pela saúde física, né? Será que temos cuidado do nosso corpo? Que, por sinal, diz também o mesmo apóstolo Paulo, que é o templo do Espírito Santo. Será como que nós temos cuidado do nosso corpo? Ou será que temos sido negligentes, né, com o nosso corpo? Nós estudamos também sobre a mordomia da alma e do espírito, o cuidado com as nossas emoções e o cuidado com a nossa parte espiritual, que nos coloca em contato com o divino, em contato com o eterno diariamente. Né? Como nós temos direcionado a nossa espiritualidade? Temos direcionado a nossa espiritualidade para Deus, para as Sagradas Escrituras? Ou temos desviado a nossa espiritualidade para coisas vulgares, né? para coisas que em nada acrescentam em nós? Como tem sido a nossa espiritualidade? O nosso cuidado com a nossa alma, com a nossa mente, né? Com a nossa psique, com as nossas emoções e com a nossa vida espiritual. Também falamos da mordomia, né, da família. E lembramos que Paulo, ele diz que aquele que não cuida, né, da sua família, não cuida dos seus, é pior do que os infiéis. E por óbvio, negou a fé. Né? Aqueles que não cuidam da sua família é pior do que os infiéis e negam a fé. Falamos da mordomia da igreja local. Né? Como nós temos cuidado da nossa igreja, né, do lugar onde nós congregamos. Temos sido zelosos, né, com os cultos, temos sido zelosos, né, com as ofertas para melhorias, né, no templo onde nós reunimos. Como nós temos cuidado, né, da igreja local. Como cuidamos dos instrumentos da igreja, dos móveis da igreja, né, como nós tratamos as coisas que estão na igreja local. Falamos também da mordomia da adoração, onde nós falamos a diferença entre o adorador e entre aqueles que promovem shows em nome de Deus, os chamados show gospels, né, que tem substituído, né, muitos cultos, né, muitos locais de cultos têm se tornado em locais de show, né, palco de shows, né, palco para a glória humana. Como tem sido a nossa vida de adoração? Nós queremos ser adoradores, né, para que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, ou queremos que os homens vejam que somos oradores constantes? Queremos que os homens vejam a nossa oração como os fariseus e os hipócritas? Como nós vivemos ou desenvolvemos a prática da adoração? Nesse quesito nós lembramos que a igreja do adorador não tem parede. Onde o adorador está, o verdadeiro adorador, ali ele adora a Deus em espírito e em verdade. O salmista já dizia a respeito do adorador: passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Não há lugar deserto para o verdadeiro adorador. Nas covas, nos vales, nos montes, onde o verdadeiro adorador estiver, ali ele prestará uma verdadeira adoração ao seu Criador. Falamos também da mordomia dos dízimos e das ofertas. Como devemos tratar os dízimos? Os dízimos ficaram no Antigo Testamento, como dizem alguns, ou os dízimos são atuais? Eu prefiro acreditar como Jesus, né, falou: deveis fazer essas coisas e não omitir aquela. Entre o dever e o poder há uma distância enorme. Aquilo que nós podemos fazer, nem sempre somos obrigados a fazer. Nem sempre temos a obrigação e a necessidade real de fazer. Mas aquilo que nós devemos fazer, né, outro não pode fazer por nós. Nós precisamos fazer. Aquilo que nós devemos fazer é obrigação, sim. Mas entendemos que os dízimos, mais do que obrigação, é um privilégio contribuir com a obra do Senhor.
não só com os dízimos, mas também com as ofertas. Chegamos à mordomia do tempo e nós lembramos que o tempo, ele não para, né? O tempo não para. E o tempo que passou e nós não aproveitamos, esse tempo não volta jamais. Portanto, devemos aproveitar cada minuto da nossa vida, cada dia da nossa vida. Precisamos observar e aproveitar muito bem o tempo que o Senhor nos dá aqui nessa terra. Diz um certo missionário: eu tenho que trabalhar hoje e muito hoje, porque eu só tenho uma vida. Eu só tenho essa vida para trabalhar. Que esta seja a nossa preocupação, a nossa dedicação em relação ao tempo que Deus nos dá. Porque nós só temos esta vida, esse tempo para trabalhar. Chegamos também aí na mordomia do trabalho, onde nós falamos que o trabalho dignifica o homem. O trabalho, enobrece o ser humano. O homem é feito para o trabalho, assim como as faíscas são feitas para o fogo, né? Assim como as faíscas são feitas para o fogo, o homem é feito para o trabalho. Trabalhar é uma bênção de Deus. Ter o trabalho para desenvolver. Como é bom levantar de manhã e saber: eu estou indo para o meu trabalho. O Senhor me abriu uma porta de trabalho. Como que isto é gratificante. Gratificante também é lidar de forma honesta e justa com as nossas finanças, que é outra mordomia que estudamos ao longo dessa lição. Também estudamos sobre a mordomia das obras das misericórdias. Como devemos tratar as pessoas que de nós necessitam, as pessoas que precisam de nós. E para isso nós recorremos à Epístola de Tiago, o meio-irmão de Jesus, que diz que a fé sem obras é morta. Nada vale dizer que somos cristãos se não tivermos a condição de exercermos obras de misericórdia, de ajudar a quem de nós necessitam. Chegamos ao final na lição de número 12, das mordomias com o cuidado com a terra, onde nós vimos que o Senhor nosso Deus nos deu a terra para nós cuidarmos. Quando Deus colocou o nosso pai, Adão, lá no jardim, diz que ele deveria lavrar e cuidar da terra. Esse mandamento, ele não foi extinto jamais. Essa ordem de Deus de lavrar e cuidar da terra, ela não foi extinta jamais. É claro que hoje o cuidado com a terra se tornou mais cansativo por causa dos nossos pecados. O pecado dos nossos pais, Adão e Eva, e a nossa consequente negligência e rebeldia contra o Senhor, fez com que o trabalho se tornasse mais pesado e cansativo. O cuidado com a terra se tornasse mais cuidado e cansativo. Mesmo assim, nós devemos cuidar da natureza. Cuidar dos rios, não os poluindo. Cuidar das árvores, não as desmatando, não fazendo queimadas, como temos visto hoje, Que o Senhor nos ajude para que consigamos ser mordomos dos bens e dos talentos que o Senhor Deus nos confiou. E sobre isso, hoje a nossa lição vai falar sobre o que Deus espera dos seus mordomos. O que Deus espera daqueles que foram chamados para ser mordomo. E todo homem é chamado para ser mordomo. É bem verdade que nem todos entendem a mordomia espiritual. Mas você e eu, que somos cristãos, que entendemos a questão da mordomia, nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Primeiro, Deus espera que sejamos prudentes na espera do nosso Senhor. Várias vezes nós vamos encontrar, ou algumas vezes vamos encontrar o Senhor dizendo: bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar,
o achar fazendo assim, né? Prudente na espera do seu Senhor. E nós lembramos da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, esperaram o noivo. 5 eram imprudentes, dormiram enquanto achava que o noivo ia demorar. Tardando o esposo, adormeceram todas, né? As que eram prudentes levaram azeite consigo e nas suas lamparinas, mas as imprudentes levaram azeite apenas na lamparina. Quando o esposo aparece à meia-noite, elas acordam desesperadas, dizendo: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas era tarde demais. As prudentes disseram: ide ante aos que vendem e comprai para vós, para que não seja o caso que falte a nós e a vós também. Como mordomos fiéis, nós precisamos esperar o Senhor, né, com prudência, aguardar o Senhor, né, de forma prudente, vigiando e preparado para o momento em que o Senhor Jesus volte para nos levar para o dia em que haveremos de prestar contas a Ele das obras que teremos feito no chamado Tribunal de Cristo, o bema do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus espera de nós também que estejamos prontos, né? Deus espera prontidão para aqueles que são mordomos seus, né? Ele espera que estejamos preparados, tão preparados como as 5 virgens prudentes, tão preparados como aquele servo fiel que cuidou dos servos, não os espancando, pelo contrário, dando-lhes a ração ou a comida, né, de cada dia. O Senhor também, Ele espera dos seus servos que queiramos a recompensa unicamente dele. Muitas pessoas estão trabalhando no reino de Deus hoje, mas estão querendo recompensas financeiras, recompensas aqui nessa terra. Trabalham pelo dinheiro, vivem pelo dinheiro. O que dizer dos pregadores itinerantes, né, que alguns deles exploram a fé dos cristãos, dos seus irmãos, em nome da fé, em nome, né, do evangelho, exploram a fé dos seus irmãos, querem a recompensa aqui e agora. Muitos obreiros, pastores, querem ser recompensados aqui, querem ser reconhecidos pelas autoridades políticas, pelas autoridades governamentais, não querem ser perseguidos jamais, por isso deixam de fazer a obra de Deus conforme necessitam, porque querem ser recompensados aqui, querem ser galardoados aqui. Deus espera dos seus servos que estes entendam que a recompensa é quando chegarmos no céu, quando chegarmos no nosso verdadeiro lar. Ali sim seremos honrados e seremos recompensados. Lembra da parábola dos talentos? O que o Senhor disse ao servo fiel? Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. É nesse dia, nesse grande dia, que nós seremos honrados e recompensados pelo Senhor. No dia do tribunal de Cristo. O dia em que nos apresentarmos diante dele para recebermos os nossos galardões e as nossas recompensas. No nosso segundo ponto aí, as características de um servo infiel. Nós temos 2 tipos de servos ao longo da Bíblia, nós vamos vendo isso, né? 2 tipos de servo: o servo fiel e o servo mau e negligente, o servo prudente e o servo imprudente. O servo infiel é aquele que não espera o seu Senhor em breve, age como se o Senhor fosse tardar,
Hoje, muitos de nós, muitos crentes, estão agindo e vivendo como se o Senhor não fosse voltar nunca, né? Nem como se fosse tardar, é como se o Senhor não fosse voltar nunca, como se não houvesse arrebatamento. Nós encontramos esse tipo de crente na carta de Pedro, né? Quando ele diz que algumas pessoas estavam dizendo, né, desde o tempo dos nossos pais, nós ouvimos falar de vinda de Jesus e até hoje isso não aconteceu. E Pedro vai dizer, o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, ele é paciente, não querendo que ninguém se perca. Algumas pessoas, nos dias de Pedro, estavam já pensando que Jesus nem ia voltar mais, mas Jesus vai voltar. Passe o tempo que passar, mas Jesus vai voltar. Mas eu e você, que aceitamos a Cristo, que entendemos a fé, precisamos aguardar a vinda de Jesus para esse momento. Aguardar a vinda de Jesus para esse tempo. É assim que vive a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Entendendo que a vinda de Cristo é uma vinda iminente. O servo infiel, ele tem uma outra característica marcante. Ele espanca os outros servos, ou os seus conservos, em nome, né, das vantagens, em nome das benesses, ele espanca os seus conservos, fala mal dos seus conservos, né? Em nome de benefícios pessoais, ele coloca-se na frente dos seus irmãos, achando-se melhor do que os outros. Essa é uma característica do servo infiel. Outra característica do servo infiel é a sua irresponsabilidade. Ele bebe, né, bebidas fortes, alvoroçadoras, né, se embriagam, né, se dão aos vícios, às luxúrias, porque ele acredita que o seu Senhor não vai voltar jamais. O seu Senhor não vai voltar mais, vai tardar a voltar. E age então com irresponsabilidade. Que não sejamos jamais servos infiéis, porque um dia o Senhor Jesus voltará e ele pedirá conta do que fizemos, de mim também e de você também. Deus pedirá conta das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos atos, do nosso trabalho. Ele pedirá conta de toda a mordomia que ele nos entregou. Por fim, no nosso terceiro e último ponto, as qualidades do mordomo fiel. O mordomo fiel age com fidelidade, né? O mordomo fiel age com fidelidade. A essa altura, nós vemos a igreja de Filadélfia sendo elogiada pelo Senhor. Quando Jesus disse, eu sei a paciência de vocês, eu sei que vocês estão sofrendo, mas vocês não negaram a fé. Vocês sempre têm sido fiel, né, ao Senhor. Jesus fala para uma outra igreja, dizendo o seguinte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade do crente, a fidelidade daqueles que servem a Jesus. Até que ponto estamos dispostos a ser fiéis a Jesus? Se chegar perseguição no nosso país, estaremos dispostos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos? Ou será que estaremos do lado dos opressores? Foi assim que agiu o judaísmo no primeiro século. Os judeus que deveriam ser amigos da igreja, que deveriam ajudar os cristãos, porque eles eram defensores da Bíblia também, né? Assim como os judeus, mas ao contrário, se tornaram sinagoga de Satanás, como nós vimos no livro do Apocalipse. Agiram em favor do Império Romano e contra os cristãos. De que lado estaremos quando a perseguição chegar? Se é que ela chegará um dia no nosso país.
De que lado nós estaremos? Estaremos fiéis ao Senhor ou negaremos a fé? Né? Negaremos a fé quando alguém nos oferecer uma propina, quando alguém nos oferecer uma benesse, uma vantagem, nós negaremos a fé ou continuaremos a defender o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus? Outra característica do servo fiel é a sua prudência, né? A sua prudência. Prudência no falar, no agir, no viver, né? Prudência nas suas atitudes. Né? O sábio Salomão, ele vai dizer, quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A prudência vale mais do que as riquezas. Que o Senhor nos ajude para que desenvolvamos a prudência, para que saibamos a hora de falar e a hora de estar calado. Né? A prudência é uma das virtudes mais interessantes na vida do cristão. Por fim, né, uma das qualidades eficazes da vida do cristão, do mordomo fiel, é que ele é constituído pelo seu Senhor. Sempre firmado na Bíblia Sagrada, sempre firmado na cristologia. A sua fé é uma fé cristocêntrica. Cristo na vida do mordomo fiel está acima de tudo. Constituído pelo Senhor. Hoje estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas estão se constituindo como pastores, como líderes, não têm chamada verdadeira para o ministério, mas se colocam como ministro de Deus, se colocam como propagadores da fé e acabam fazendo mais dano, mais prejuízos à fé do que de verdade defendendo a fé cristã. Aquele que é constituído pelo Senhor. E ele tem consciência disso. Ele não nega a sua fé. Ele não nega os seus valores espirituais. Ele não abre mão da sua fé. Ele não negocia os seus valores. Portanto, que Deus nos ajude para que sejamos mordomos fiéis. Mordomos fiéis em todos esses itens que falamos aqui logo no início. Né, quando nós refrisamos os pontos estudados ao longo dessa lição. Que sejamos ministros fiéis em tudo ao Senhor. Dispenseiros fiéis, como diz o apóstolo Paulo. Cada um se ache fiel. E que cada dispenseiro se acha fiel. A dispensa do Senhor está cheia, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus quer que sejamos dispenseiros. Dispenseiros dos bens celestiais. Dispenseiros dos bens de Cristo. Sejamos distribuidores das bênçãos de Deus aos nossos amados irmãos, aqueles que de nós necessitam. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, né? E pelo final desse maravilhoso trimestre, a qual o Senhor nos concedeu para estarmos juntos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.